E aí, craques, Mr. Barça na área. Vou atualizar vocês sobre todas as novidades que rodeiam o FC Barcelona. Pois já sabemos o adversário para a Supercopa da Espanha e a data da partida. Também vou falar da renovação do Marc Bernal até 2029, da presença do Alejandro Balde no jogo contra o PSG amanhã, da denúncia contra o ex-presidente do clube, Bartomeu, e da possível ida do Xavi Hernández para o Manchester United. Mas antes convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. E vamos começar com a Supercopa da Espanha 2026, pois o Barcelona é o atual campeão, onde na temporada passada vencemos o Real Madrid na final. E já sabemos que essa final pode ser possível novamente. A Supercopa vai ser disputada em Jeddah, na Arábia Saudita, entre os dias 7 e 11 de janeiro. O confronto do Barça nas semifinais será contra o Athletic de Bilbao, e inicialmente será disputado no dia 7 de janeiro de 2026. Mas ainda se confirmará, enquanto o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid. E novamente, vamos poder ver um clássico na final. Não sei se a organização faz essa distribuição intencionalmente, já que essa é a final que todos queremos ver. O certo é que nem o Bilbao, nem o Atlético de Madrid querem ir para a Arábia de passeio, e será difícil de vencê-los. Agora vamos com a renovação do Marc Bernal, pois o jovem de 18 anos renovou seu contrato com o Barça, o que me deixou muito contente. Já sabemos que ele vem de uma lesão de joelho grave e está voltando aos poucos, e inclusive fez uma assistência contra o Valência em sua volta. E ontem anunciaram essa renovação que irá até 2029. Não sabemos as cifras exatas de seu salário, porém dizem que houve um aumento. E a multa de rescisão é de 500 milhões de euros. Ou seja, essa é uma maneira que o clube usou para evitar que outro clube pague e leve o jogador. Acredito que estamos bem servidos no meio-campo, tendo o Pedri e o De Jong como titulares, e Casadó, Gavi e Marc Bernal como alternativas de muita qualidade. E são jogadores de presente e de futuro. E agora, com a lesão do Gavi, é importante renovar com Marc Bernal, e com certeza será útil durante a temporada. Agora, vou falar sobre o Balde, porque as últimas notícias informam que Alejandro Balde estará disponível contra o PSG e jogará. Porém, vários meios coincidem que o Hansi Flick não arriscará colocar o Balde de titular, pelo que começará o Gerard Martin, mas vai dar bastantes minutos para que comece a entrar em forma. Eu concordo com essa decisão. Gerard Martin está cumprindo bem a sua função. Admito que às vezes sou duro com ele, mas honestamente, acredito que está melhorando seu nível, e fico feliz por ele. Hansi Flick está demonstrando confiança nele, e está certíssimo em não forçar com Balde. O jogo contra o Paris Saint-Germain será disputado amanhã, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. E antes das partidas, costumo fazer o vídeo pré-jogo, analisando a partida, dando meus palpites e dizendo as possíveis escalações titulares. Então ativem o sininho das notificações para que o YouTube avise para vocês quando eu postar um vídeo novo. Agora se liga nessa notícia pesada sobre a imputação judicial ao Bartomeu, ex-presidente do Barcelona. Segundo os jornais espanhóis, Marca e El Mundo, a denúncia foi interposta por Laporta, presidente atual do Barça. O Josep Maria Bartomeu está citado como investigado, junto com seus principais diretivos da época. E essa investigação, séria sobre pagos de comissões milionárias nas compras de jogadores. Entre eles, citam a transferência do Griezmann. Também informam que o Bartomeu prejudicou o clube em mais de 30 milhões de euros, segundo a agência de detetives Kroll. O diário diz que a atual diretiva do Barcelona teria detectado 33% de comissões e empresas que nasceram só para faturar para o Barcelona. Ou seja, seria dinheiro sujo. Também usam como exemplo a contratação do Malcom, onde denunciam uma comissão de 10 milhões de euros, que entraram muito depois que já tinham contratado o jogador. E para piorar, dizem que o Bartomeu executou um pago indevido ao Atlético de Madrid de 15 milhões de euros, pois o Bartomeu teria negociado com o Griezmann, mesmo ele estando com o contrato em vigor,
o que não pode ser feito. E que esses 15 milhões foi para que o Atlético não denunciasse a ação. Lembrando que todas essas informações são hipóteses que estão sendo investigadas nesse momento. Ou seja, por enquanto o Bartomeu apenas está sendo investigado e não podemos afirmar que ele fez tal coisa ou não. Mas na minha opinião, tudo foi muito estranho na presidência dele. As contratações milionárias, o endividamento que ele causou ao clube e que provavelmente se beneficiava com comissões. Lamentavelmente, essa parte do futebol, que normalmente não vemos e pouco nos interessa, é uma realidade. E eu trago esse tipo de notícias para que possamos entender o porquê o Barça passou momentos de tanta dificuldade em pagos e salários, inscrições e compra de jogadores. Não é à toa que o Joan Laporta é visto como um dos salvadores da pátria no barcelonismo. Eu gosto de como ele afronta as dificuldades do clube, mas podem ter certeza que aqui sempre vou lidar com as informações que saem na mídia e sempre vou dar a minha opinião sobre tudo, seja quem for o envolvido. E para finalizar o vídeo, vou trazer a última notícia em relação ao Xavi Hernández, ex-jogador e ex-treinador do Barça, uma lenda viva do Barcelona que está no início de sua caminhada como treinador e que no Barça teve bons momentos como treinador, que ficou desde 2021 até 2024, umas 2 temporadas e meia, mas que no final não convenceu a diretoria de que fosse o homem indicado para comandar o Barça nesse momento. E após a sua saída do clube de seu coração, não voltou a treinar. Porém voltam a especular seu futuro com o Manchester United. Já tem 1 ano desde que deixou o Barça e já foi especulado em vários lugares. Porém o que sempre volta é o Manchester United. Segundo Fabrício Romano, que vocês sabem que tem ótima informação, o Xavi estaria disposto a se incorporar de forma imediata ao United. O treinador teria estudado a Premier League e se considera preparado para o desafio, que continua instável nas mãos de Rubem Amorim, que a cada dia que passa parece que a confiança diminui em relação ao seu trabalho. Onde perdeu seu último jogo, 3-1, contra o Brentford. Na minha opinião, o Xavi poderia dar o impulso que o Manchester United está querendo dar há muito tempo. Porém é um movimento arriscado, principalmente para um treinador novo. Apesar de que seus números no Barça são bons, principalmente nos pontos corridos, e que conseguiu ser campeão de La Liga, saiu com a imagem um pouco afetada pela falta de ferramentas em jogos importantes como na Champions League. Além disso, o United está em um péssimo momento, principalmente na gestão do clube. Não tem um norte o projeto, e isso pode afetar negativamente a implementação de um modelo de jogo decente. É um risco muito grande, mas é aquele velho ditado: para grandes poderes, grandes responsabilidades. E acredito que o Xavi Hernández seria ótima opção para o United, mas com riscos maiores para o Xavi. De qualquer forma, espero que seja qual for a decisão do Xavi, ele possa ir muito bem em seu próximo trabalho, e acredito de verdade que no futuro será um dos melhores treinadores do mundo. Só que ainda precisa ganhar experiência. E por que não, na Premier League? E vocês? O que acharam das notícias? Gostaram da renovação do Marc Bernal? Teremos outro clássico na final da Supercopa? Deixem nos comentários a sua opinião. Se curtiram o vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilhem com seus amigos, nos grupinhos de WhatsApp, e fiquem atentos às novas postagens. Gostaram desse formato com várias notícias e um vídeo mais longo? Se querem seguir vendo vídeos nesse formato, comenta com esse emoji que aparece na tela. Obrigado pelo apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!